Dando continuidade às palavras, o que mais importante existe nesse mundo de hoje? O que é que encoraja ou destrói? O que é que edifica ou derruba? O que é que pode trazer vida ou morte? Encorajamento ou desânimo? As palavras de Deus. Então, o tema deste momento, o tema desta hora, o título deste tema é As Palavras de Deus. E as palavras, em geral, elas têm realmente um efeito profundo em nossas vidas. Quando você fala alguma coisa para alguém, ou quando você recebe uma palavra de alguém, isso pode interferir na sua vida, dependendo da maneira como você recebe. Então as palavras podem edificar ou destruir, trazer encorajamento ou desânimo, trazer vida ou morte. Salomão afirmou lá em Provérbios 18, 21, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão de seu fruto. Isto tanto para o bem quanto para o mal. Porque os que gostam de usar a língua para o bem vão produzir fruto para o bem. E os que gostam de usar a língua para o mal ou para a futilidade vão também comer do seu fruto para o mal. Palavras ditas por homens podem afetar as nossas vidas? Podem. Mas em que nível? Podem afetar nossas mentes, nossas emoções, mas palavras ditas por homens nunca podem transformar nossa identidade espiritual. Nunca podem renovar nossas mentes. Em momento algum. Hoje em dia estão na moda, através da internet, algumas filosofias humanas que vêm lá do tempo da Grécia. O apóstolo Paulo, ele se defrontou com o estoicismo. Não ouviram falar sobre isso? Estoicos. O apóstolo Paulo, quando esteve em Atenas, lá estavam pregadores do estoicismo. Eu não vou entrar no que o estoicismo ensina, porque não é o nosso caso de hoje. Tem outros que creem no gnosticismo. Já ouviu falar nisso também? Pessoas agnósticas. Ambas, estoicos e gnósticos, têm uma coisa em comum: a ausência total de Cristo em seu conteúdo. E essas filosofias humanas estão por aí. O que representa esse tipo de coisa? Tem muita gente falando e não dizendo nada, porque Cristo nunca está no centro do que as pessoas falam. Agora vamos entrar diretamente na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, esta sim, interessa a todos. A palavra de Deus, ela tem poder criativo. Me dê um exemplo do poder criativo da palavra de Deus. Quando no começo do mundo Deus disse: haja luz. Haja separação entre luz e trevas. Haja peixes nas águas, haja aves nos céus, haja animais sobre a terra. Então a palavra de Deus, ela tem poder criativo. Ela também tem poder restaurador. E você é exemplo disso. Eu sou exemplo disso. A palavra de Deus tem poder transformador. E nós encontramos a palavra de Deus de duas formas. Falada, quando ela ativa a fé. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Falando a palavra de Deus para ativar a fé das pessoas. Ou pela internet, você que está me ouvindo aí agora, ou presencialmente, a família da fé que está aqui presente. E essa palavra, quando ela é falada, ela ativa a fé a ponto de fortalecer o nosso espírito. E nos dias de hoje, nós precisamos muito do nosso espírito fortalecido. Porque nós nos deparamos com pessoas, a grande maioria delas nem sabem que tem espírito.
De repente, muitas não têm mesmo. Então, quando a palavra é falada, a palavra de Deus é falada, ela fortalece o espírito e muda a nossa atitude. Mas ela também pode ser escrita. Onde está a palavra escrita? Bom, na Bíblia, em páginas na internet. E a palavra escrita serve para quê? Para guiar, disciplinar e corrigir. E ela permanece por gerações. Há quanto tempo existe a Bíblia? Aproximadamente 1500 anos. A Bíblia. E é o livro mais vendido do mundo. Por que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, hein? Por que será? Porque as pessoas têm um vazio tão grande que elas querem buscar na Bíblia solução para os seus problemas. E encontram, na maioria das vezes, não. Porque leem a Bíblia de maneira errada e não tem ninguém para interpretar o certo. É por isso que nós estamos aqui, para falar o que Jesus disse em João 6,63. O Espírito, com letra maiúscula, Espírito de Deus, é o que dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. Na linguagem para nós hoje aqui. As palavras que eu vos disse, disse Jesus, são Espírito As palavras que eu vos disse, disse Jesus, são espírito e vida. Mas gozado que Jesus falava no tempo da lei. Naquele tempo a palavra de Jesus estava debaixo da lei. E naquele tempo mesmo a palavra era vida, mesmo estando debaixo da lei. Que interessante isso, porque era o que estava em vigor. Agora, nós podemos entender esse texto que está aí. O Espírito é o que dá a vida e a carne não diz nada, não tem nada para dizer, nada que se aproveite. Há uma grande evidência de diferença entre as palavras de Deus, que produzem vida, e as palavras carnais dos homens, que não têm valor. Então aí tem dois tipos de palavras, e a que nos interessa é a palavra, ou as palavras de Deus. As palavras de Deus são poderosas e transformadoras. Quer o maior exemplo disso? Você que está aqui presencialmente, eu que estou aqui. A minha vida hoje é uma vida exclusivamente vivida para divulgar esta palavra transformadora de Deus na minha vida e na vida daqueles que eu vejo que também ela transformou. Enquanto na antiga aliança, as palavras de Deus, elas serviam para alguma coisa, elas serviam para ensinar e julgar. Na nova aliança, as palavras elas trazem vida, liberdade e paz, e nos permitem experimentar a salvação diária, também reconhecida como reinado em vida. Vamos para o ponto 1, as palavras de Deus na antiga aliança. Então, vamos lá. Para que servia a lei? Para ensinar obediência. O homem tinha que obedecer à lei, naquele tempo, o judeu, apontar o pecado e a necessidade de arrependimento. A gente sabe que era assim. O que a lei fazia? Apontava que a pessoa tinha pecado naquele tempo. E estabelecer ordem e justiça, para que o povo vivesse debaixo de uma ordem, né? Vamos dar um exemplo disso. A entrega dos 10 mandamentos em Êxodo 20. Você se lembra dos 10 mandamentos? 10 mandamentos. Eu sou teu Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Aquilo ali era uma regra moral e espiritual, exigindo obediência e mostrando o pecado do homem, porque quem é que amava a Deus sobre todas as coisas completamente? Ninguém. Não adulterarás. Quem é que fazia isso? Todo mundo caía de uma forma ou de outra em algum tipo de mandamento da lei. A palavra da lei, ela não conseguia fazer nada pelo homem, porque ela só apontava a culpa e mostrava o pecado. Então Deus fez o quê? Ele concluiu esta antiga aliança e estabeleceu a nova aliança, ou novo pacto. E as palavras de Deus, então, na nova aliança, elas começam a mudar completamente a forma do homem viver.
Com a cruz e a ressurreição de Cristo, as palavras de Deus assumiram uma nova dimensão. Então, a primeira coisa que nós vamos abordar aqui é o reinado em vida. O que é reinar em vida? É ser salvo diariamente de qualquer situação que você esteja vivendo. Romanos 5,17 diz assim: pois se pela transgressão de um só, Adão, reinou a morte, muito mais, diga, reinarão em vida. Quem é que está reinando em vida aqui? Todos nós. Por um só, Jesus Cristo, os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça. Aqui não diz que quem reina em vida é quem conhece a graça, dizendo: eu sou abençoado, eu sou justificado, eu estou completo, eu sou próspero, eu sou rico. Não é só isso, não é só falar, é viver a abundância da graça. É viver, é praticar, é exercitar graça. Não é apenas teorizar a graça, não é teoria. Verso 17, então, diz que reinarão em vida quem? Os que vivem e recebem a abundância da graça. 1 Pedro 1,23, olha o que Pedro disse. Sendo renascidos ou nascidos de novo, não de semente corruptível, senão de incorruptível, pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. Então, o que nos interessa hoje no novo pacto? Entender e viver a palavra de Deus, que vive e permanece. Por quanto tempo? Para sempre. Então, se a palavra de Deus permanece para sempre e eu estou chamado a receber a abundância da graça, eu posso dizer que a palavra de Deus hoje para mim, ela me serve para eu reinar em vida. Liberdade. Será que todo mundo pode viver em liberdade? Estávamos compartilhando um pouquinho antes do começo da reunião aqui, e nós entendemos que muitas pessoas não sabem o que significa liberdade. Eu posso fazer tudo o que eu quiser. Sim, Deus deixa você fazer tudo o que você quiser na sua carne e usando o seu corpo. Deus deixa. Aqueles que não têm entendimento da graça, então, Deus deixa mais ainda. Aqueles que têm entendimento da graça, Deus também deixa. Só que esses têm um filtro. Somos nós. Temos um filtro dentro da nossa mente que nos proíbe. Não é alguém que nos proíbe, é o filtro que nos impede de fazer determinadas coisas. Então, Gálatas, capítulo 5, verso 1. Veja só o que diz aí. Domínio próprio. Estai, pois, firmes. Paulo disse isso aos Gálatas, porque os Gálatas estavam voltando a se escravizar pela lei, porque os apóstolos tinham voltado a pregar lá, porque Paulo estava preso. Então os Gálatas estavam voltando para a lei. Então Paulo disse para eles: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não estejais outra vez sujeitos ao jugo de escravidão. Outra vez porque já estiveram. Nós somos que nem os Gálatas. Todos nós aqui viemos de um sistema religioso de escravidão. Quem não veio? Todos nós viemos. Ou uma escravidão maior, ou de uma escravidão menor. Mas todos nós viemos de um sistema de escravidão. Não precisa falar nome de denominação, porque é desnecessário. Mas nós todos recebemos a graça. Muitos em Londrina passaram por muitas coisas. Todos nós que estamos aqui sabem muito bem do que eu estou falando. Então, essas coisas que nós passamos cimentaram em nossa mente a liberdade com que Cristo nos libertou. E hoje, vocês estão firmes na graça porque esta palavra ficou firme na sua mente. E você não se deixou levar por nenhum outro jugo de escravidão novamente. E aí, Gálatas 4, 22 e 23, explica isso na prática.
Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O mundo de hoje está aí. Um grande problema que existe no mundo de hoje é exatamente esta situação de 2 irmãos brigando ao longo dos séculos. E por que não dizer dos milênios também. Mas o filho da escrava nasceu segundo a carne. Qual o nome dele? Ismael. Quem era Ismael? Era aquele filho que Abraão teve porque ele deixou-se ouvir pela sua esposa, que disse: eu não vou poder ter filho, já deu para perceber, né? Então, pega o filho, pega a Agar, que é uma moça nova, e ela vai te dar um filho, já que eu não posso ter. A falta de paciência, tanto de Abraão quanto de Sara. Isso foi predestinado por Deus? Claro que sim, a gente sabe que sim. Mas o filho da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre, filho de Sara, segundo a promessa. O que quer dizer nascer segundo a carne? Quer dizer nascer segundo a carne mesmo. Deus não queria que isso acontecesse? Olha, ele não queria, mas ele deixou. Permitiu. Sem querer, querendo. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Então Deus, olha, vai lá, Abraão. Você quer ir? Vai. Você não sabe o problema que você está arrumando, vai. E aí o que foi que aconteceu? Nasceu o filho da carne primeiro. A carne sempre vem primeiro, né? Primeiro entrou o pecado no mundo, para depois ver o antídoto do pecado no mundo, que foi Jesus. Sempre vem a carne primeiro. Então, isso aconteceu, isso fez o quê? Com que os 2 filhos, durante toda a história da humanidade, esses 2 meninos brigaram, seus filhos continuam brigando, netos, bisnetos, tataranetos e etc. e tal, e gerações aí por diante. E hoje, Israel está diante de um problema enorme. Guerra. Essa guerra interminável, que a gente sabe que só vai terminar quando Deus quiser. Porque não tem homem, não tem político, não tem ninguém que consiga resolver essa questão. Isso já está profetizado também. Então, a liberdade que Deus deu para Abraão gerou o que está no mundo de hoje. Gerou. Nós temos liberdade na carne para fazer o que nós quisermos. Temos essa liberdade. Não para as coisas espirituais e nem para o decreto de Deus. A liberdade que nós temos é para fazer o que é certo ou errado. Tanto os que estamos em graça, quanto os outros, muito mais ainda aqueles que não conhecem a graça. Paz interior. Aí diz que as palavras de Deus, elas trazem liberdade e também trazem paz. A paz. A paz que acabamos de falar agora, que não existe entre árabes e judeus. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, palavras de Deus, não é a paz que o homem tenta alcançar, a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento. O que é uma paz que ultrapassa todo entendimento? É uma paz que ninguém sabe buscar. Só com amor, só com tolerância se consegue esta paz. A paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará vossos corações, mentes e vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus guarda o que está dentro de você. Se você sair da paz, se você sai da paz, você entra em carne, você entra em preocupação, você entra em conflito, você entra em qualquer situação desagradável, porque você sai do espírito e vai para a carne. E no verso 9, Paulo é muito enfático e ele chama para si uma autoridade tremenda. Ele diz: o que aprendestes
e recebestes. Tem gente que aprende, mas não recebe, tá? Isso é muito importante entender isso. Tem pessoas que aprenderam graça, mas não receberam a graça. Não. Aprendeu escolinha. B mais A igual a Bá. Aprendeu escolinha, mas não exercitou na vida. Então, o que aprendestes e recebestes e ouvistes, a fé pelo ouvir. Paulo pregou, hoje estamos aqui pregando, ensinando. Aprender, receber, ouvir e ver. Exemplo. Muitas vezes nós não... Olha, muitas vezes nós aprendemos, recebemos até e ouvimos até, mas não tivemos um exemplo adequado. Pode acontecer isso. Teve gente que foi indo, estava indo tão bem, e de repente aquele que deveria ser o exemplo, não foi o exemplo que você esperava definitivamente. Isto fazei, disse Paulo, e o Deus de paz estará convosco. O Deus de paz. Não basta a paz do Senhor, meu irmão. Isso é chavão religioso do sistema. Paz do Senhor. Tem gente que nem completa a frase. Paz do Senhor. O que é paz do Senhor para você? É um chavão. É o mesmo que dizer Deus abençoe. Mesma coisa. O Deus de paz estará convosco. Isto é diferente. Porque se Deus está com você, se Cristo está com você, dentro de você, com você, pronto, aí sim vai haver paz. Em você. Ainda que o mundo esteja pegando fogo, ainda que esteja caindo 10 mil desse lado e 50 mil desse, ainda que venha um sniper aí para matar alguém, e você vai ficar preocupado, ainda que venha... E como é que fica então a minha conta no banco? Como é que fica aquilo? Como é que fica aquilo outro? Vai tirar a tua paz? Se o Deus de paz está com você, Deus precisa que o teu cadastro bancário esteja perfeito para te dar paz? Não. Porque se o mundo ruir, o Deus de paz continua em você. Se o Brasil, blá, 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 o Deus de paz continua em você. Você não pode depender de nada político, econômico. Alguma situação vai ser movida a seu favor. Porque todas as coisas, ou algumas, colaboram para o nosso bem. Todas. Então, para que tenhamos salvação em nosso viver diário, vou repetir essa frase. Para que tenhamos salvação em nosso dia a dia, as palavras de Deus devem ser ativadas em nossas orações. Nós podemos orar na graça? É claro. Como não? Confissão, oração. Como Paulo ensinou, o que confessamos deve ser a palavra de Deus na nova aliança. E não meros desejos humanos. Muitas vezes nós oramos pedindo a Deus coisas que nós queremos, mas que a gente não tem certeza se Ele quer a mesma coisa. Então a melhor coisa que existe para nós é a submissão à sua autoridade. É sabermos, temos certeza de que a vontade dele está sendo feita em nós. Há muitas palavras nesse mundo. E esta palavra de Deus, então, ela diz, Romanos 10, 9, 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, uau, só isso já é forte. Jesus é Senhor, Ele é dono de mim, dono de tudo, dono da minha voz, da minha mente, de tudo que está dentro de mim. Se nós confessarmos isso, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Isso parece uma coisa simples. Eu creio que Deus ressuscitou dentre os mortos. Não é isso, não é assim. Eu aprendi na história que teve um homem que morreu na cruz lá e que ele ressuscitou depois que morreu. Isso aí, em tudo que é escola do Ocidente, as pessoas creem. Hoje em dia está mais difícil de crer nisso também. Porque
o esquema das universidades, das escolas, estão tentando tirar Deus de tudo que é lado, de qualquer jeito. Isso está mais difícil agora. Mas, se com a tua boca confessares que Jesus como Senhor em teu coração, creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O sistema aí usa isso para dizer: quem quer aceitar Jesus, vai na frente. Eu creio que Jesus é o meu Senhor e pronto, estou salvo. Para com isso. Isso não está falando aqui de salvação eterna, porque salvação eterna não dependeu de você levantar a mão para aceitar Jesus. Agora, para você crer e viver reinando em vida, você precisa entender salvação diária das situações do dia a dia. Você tem que entender que o ressuscitado é que te dá isso, não o Jesus de Nazaré. Por isso que tem que crer que Jesus ressuscitou dos mortos. Porque com o coração se crê para a justiça. Ou seja, com a mente eu entendo que eu fui justificado por Ele. Mas com a boca eu tenho que falar, eu tenho que entrar em ação. É uma oração. É a oração da salvação, é isso aí mesmo. Com a boca se confessa para a salvação. Dizendo o quê? Senhor, eu creio que o Senhor vive em mim, eu creio que a tua mente está em mim, eu creio que a vida de Jesus se manifesta em meu corpo mortal. Eu creio que tudo está bem e sempre estará bem. Não vai deixar de estar bem nunca, porque Cristo vive em mim. Eu sou um Deus. A partir do momento que eu duvidar disso, eu não estou crendo naquilo que Paulo falou. Então, diga bem forte: a palavra de Deus é viva e eficaz. Pronto. Não me interessa o que o homem vai falar, não me interessa se vão duvidar da Bíblia. Tem gente inventando histórias. Confessar, Jesus Cristo é o Senhor. Tem uma denominação que tem isso lá na fachada dela, mas não vive isso. Jesus Cristo é o Senhor de cada um de nós, de minha vida, é o dono da minha vida, é o Senhor. E é assim que nós usamos a palavra de Deus para fortalecer nosso espírito e alinhar nossas ações com o seu propósito. Não adianta eu orar a Deus e eu estou desalinhado da sua vontade lá na frente. Eu estou pedindo uma coisa aqui, eu estou falando uma coisa, estou louvando de uma forma e ele está em outra onda diferente da minha. Não, eu tenho que estar na mesma onda que ele. Filosofias humanas não são as palavras de Deus. Ao contrário, são palavras de homens que estão fazendo todo o possível para afastar Deus e sua palavra das nossas mentes. Tem gente que começou a questionar, sempre aconteceu isso no passado, mas hoje em dia isso está mais forte. A Bíblia tem coisa lá que devia estar lá, e tem coisa que está lá que tinha que ser tirado de lá. Então Deus é sádico, né? Deus é sádico, Ele ama a igreja, mas Ele colocou coisas lá que não é para a igreja, e tem coisa que Ele devia ter colocado lá e que a igreja não tem. É interessante como eu consigo viver plenamente, reinando em vida, com tudo que está lá. Faltou a carta de Laodiceia, mas não importa. Tudo que está lá, no Evangelho principalmente, é o suficiente para eu reinar em vida. Agora, livros históricos, porque tem coisas na história que não está na Bíblia. A Bíblia não foi criada e nem compilada para ser livro de história. Ela foi compilada para que toda a história que esteja lá projete Cristo no novo pacto. E é isso que importa. O ressuscitado. E tem até coisa lá que vai contra isso também, e Deus deixou estar na Bíblia para nosso discernimento. Olha, abençoado, as palavras de Deus, fechando, são poderosas. E na nova aliança, as palavras de Deus nos permitem viver nossa salvação diária. Não tem outra coisa tão poderosa na internet, no YouTube, nas redes sociais,
em qualquer lugar do mundo, em qualquer ser humano, pode ser mais inteligente que for, pode ser um grande homem inteligentíssimo, um grande filósofo extraordinário, famosíssimo. Não existe nada semelhante que possa se comparar às palavras de Deus no novo pacto. Então, você pode permanecer firme na fé com o que você tem, hoje do Senhor, seja pela Bíblia da internet, seja pela Bíblia com folha, seja como for. A Bíblia tem que estar na tua mente, o Evangelho tem que estar primeiro na tua mente, porque se não tiver mais internet nem Bíblia escrita, se queimarem tudo e se cair a internet, o que está na tua mente não vai cair. Na tua mente de Cristo, claro. Então, ter vida, liberdade e paz está na tua mão. Entender a diferença entre a antiga e a nova aliança nos ajuda a nos apropriar de sua autoridade, declará-las com fé e cooperar com Deus na restauração de nossas vidas e do ambiente onde nós vivemos. Por que essa palavra tem que correr? Salvar os crentes. Você já imaginou se todo mundo que está nesse hotel hoje aqui, hospedado, estivesse aqui com a mesma mente? Nossa, essas pessoas moram em vários lugares, de Londrina ou de outras cidades. Como não seria melhor o mundo? Como não seria melhor a cidade, o bairro onde você vive, seu vizinho ali, você olhar para ele, falar a verdade e ele entender exatamente o que você está falando e dizer: eu recebo essa palavra sua? Isso seria fantástico. Isso pode acontecer. Mas para isso nós temos que trabalhar bastante. Temos que trabalhar muito. Pela internet, por todas as formas possíveis. Eu fico feliz quando eu vejo lá, subiu um videozinho lá, 1.200 pessoas já viram. Caramba, é gente pra caramba. Se 10 pessoas dessas entenderem alguma coisa e começarem a se comunicar com a gente, quantas pessoas não serão salvas do seu dia a dia infernal que elas vivem? E é um dia a dia infernal. Pessoas sem Cristo e sem esta palavra é inferno na terra. É dúvida, é medo. Quantas pessoas hoje não estão com medo nesse momento? Nós que estamos aqui não temos medo de nada. Nós comentamos sobre o país, sobre a política, mas nada nos afeta e nada nos incomoda, porque sabemos que o Senhor nos tem em si. O Senhor tem a cada um de nós, aqui e em qualquer lugar. Abençoados com todas as bênçãos, assim é. Que esta palavra frutifique em cada um de nós. Setembro vem aí, né? Está chegando. Aí, com a graça do Senhor, estaremos aqui novamente. Até lá, abençoado. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil.
Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.